Se inscreve para ajudar o canal. Bem, eu nunca contei isso para ninguém porque sempre tive medo de parecer louco. Mas eu sinto que preciso dividir com alguém antes que eu mesmo me perca de vez. Não sei se você vai acreditar em tudo o que eu disser, mas eu juro que cada detalhe aconteceu comigo. Eu cresci numa cidadezinha do interior de Minas, sabe? Daquelas cercadas por morros verdes, com ruas de pedra e casas antigas que rangem até com o vento. Era um lugar tranquilo, mas tinha uma coisa que me incomodava desde criança, a antiga estação de trem. Ela ficava desativada há décadas, um prédio de madeira e ferro enferrujado, janelas quebradas, mato crescendo pelas linhas que já não levavam a lugar nenhum. Os mais velhos sempre diziam que era melhor não ficar rondando por lá, porque aquilo carregava histórias ruins, mortes de trabalhadores, acidentes de trem. Eu nunca liguei muito para isso, até que precisei passar por lá todos os dias. Quando me mudei sozinho, aluguei um quartinho barato perto da estação. Era a única coisa que cabia no meu bolso. O lugar era simples, mas o caminho de volta do trabalho me obrigava a passar bem em frente ao prédio abandonado. E bem, é difícil explicar. Durante o dia, parecia só uma construção velha, mas à noite, quando o sol sumia atrás das montanhas, aquela estação mudava. O vento ficava mais frio ao redor dela, como se sugasse o calor do corpo. O cheiro era estranho também, uma mistura de ferrugem, terra molhada e fumaça, como se os trens ainda passassem ali. Na primeira semana, tudo o que aconteceu foi o desconforto normal. Eu andava rápido, desviava o olhar, tentava ignorar. Mas numa noite eu ouvi. Estava voltando cansado do trabalho quando escutei o apito de um trem, longo, arrastado, ecoando pela cidade. Só que não havia trilhos funcionando ali há décadas. Olhei em volta e não vi nada. Nenhuma luz, nenhum sinal. O apito, no entanto, veio de novo, mais perto. Eu acelerei o passo e entrei em casa quase correndo. Depois disso, os barulhos começaram a ser constantes. Primeiro eram os apitos, depois os sons metálicos, como rodas de ferro nos trilhos e até o ranger de freios. Eu abri a janela e não havia nada além do mato alto. O pior foi quando ouvi vozes abafadas, como passageiros conversando. Algumas rindo, outras chorando. Uma vez, juro, ouvi claramente uma mulher gritando por ajuda, como se estivesse presa dentro de um vagão invisível. Não consegui dormir aquela noite. No dia seguinte, tentei perguntar a um colega de trabalho sobre a estação. Ele me olhou sério, baixou a voz e disse que o lugar era amaldiçoado. Contou que no início do século passado houve um acidente terrível ali. O trem descarrilou numa curva perto da estação e dezenas de pessoas morreram queimadas. Disseram que os corpos foram levados para o próprio prédio, onde improvisaram uma espécie de necrotério. Depois disso, a linha foi desativada e ninguém mais mexeu naquele terreno. As almas ainda não pegaram o último trem. Ele disse meio brincando, mas com um medo real nos olhos. Eu tentei rir, mas no fundo aquilo mexeu comigo. E naquela noite, quando passei em frente à estação, vi algo que não tinha visto antes. Havia uma luz acesa dentro do prédio. Uma luz amarela, fraca como uma lamparina. Eu fiquei paralisado encarando. Senti o ar gelar ao meu redor e de repente vi silhuetas se movendo pelas janelas quebradas. Pessoas, muitas pessoas. Era como se estivessem andando de um lado para o outro, esperando. Como passageiros aguardando o trem que nunca vinha. Corri para casa, mas cometi o erro de olhar para trás. Uma das silhuetas estava na porta, imóvel, me observando. Depois disso, começou a piorar. Acordava no meio da noite com o barulho de um trem passando bem ao lado do meu quarto, sacudindo tudo. Mas quando acendia a luz, não havia nada. O quarto cheirava a fumaça e ferro quente. Uma vez, levantei para beber água e encontrei marcas de fuligem nas minhas mãos, como se eu tivesse tocado nas rodas de uma locomotiva. E então veio a noite em que tudo mudou. Eu tinha decidido evitar o caminho da estação, mesmo que fosse dar uma volta enorme. Mas naquela noite, por azar, peguei um ônibus errado e acabei descendo bem perto do maldito prédio. Não tinha como contornar, eu precisava passar por ali.
Enquanto andava, o silêncio da cidade foi quebrado de repente. Ouvi o apito, mas dessa vez não estava distante. Era ensurdecedor, como se o trem estivesse vindo direto na minha direção. O chão tremeu sob meus pés. Olhei para os trilhos cobertos de mato e vi as pedras se moverem, como se um peso enorme passasse sobre elas. As luzes começaram a piscar dentro da estação e as vozes se tornaram gritos. Muitos gritos. Foi então que eu vi o trem, um trem inteiro surgindo na escuridão, feito de ferro retorcido, janelas quebradas, chamas dançando entre os vagões. Ele não era sólido. Parecia feito de fumaça e cinzas, mas era real o bastante para me fazer sentir o calor do fogo e o cheiro de carne queimada. As portas se abriram sozinhas e dezenas de mãos pretas, carbonizadas, se esticaram para fora, tentando me puxar. Eu paralisei, não conseguia mover um músculo. E entre aquelas mãos eu vi os rostos. Rostos sem olhos, derretidos, gritando em silêncio. Eles queriam que eu entrasse. Eles queriam mais um passageiro. De repente alguém me empurrou com força para trás. Caí no chão e quando levantei, não havia mais nada. Só o prédio abandonado, escuro, silencioso. Mas eu senti. Aquele empurrão não foi da minha imaginação. Alguém, ou alguma coisa, me salvou de entrar naquele trem. Desde então, eu não sou mais o mesmo. Não consigo mais dormir sem ouvir o apito. Sinto o calor no ar quando passo perto de qualquer ferrovia. Às vezes, quando fecho os olhos, vejo as portas se abrindo de novo, as mãos tentando me arrastar. E Ben, eu tenho medo de que um dia, quando estiver cansado demais para resistir, eu simplesmente aceite o convite e suba naquele maldito trem. Isso aconteceu comigo. Ben, e cada vez que o apito ecoa na madrugada, eu sinto que o último trem ainda está me esperando. Isso aconteceu comigo, Ben, e até hoje não sei se vou conseguir explicar direito. Sempre achei que minha vida fosse comum demais, mas algumas coisas não se explicam, só se sentem. Morava numa cidade pequena, do interior de Minas, cercada por matas fechadas e rios de água escura, daqueles que parecem carregar histórias antigas. A cidade tinha aquela tranquilidade que engana. Todo mundo conhece todo mundo, mas ninguém sabe realmente o que se passa na casa do vizinho. Eu trabalhava num mercadinho perto da Praça Central e voltava para casa tarde, por volta das 10 da noite. A rua era de chão batido e o silêncio só era interrompido pelo vento nas árvores ou pelo canto distante de um grilo. Numa dessas noites, notei uma luz fraca vindo da antiga fazenda abandonada no fim da rua. A casa era famosa por ter sido mal assombrada e ninguém se aproximava depois do pôr do sol. Mas naquele dia, a luz era diferente. Um brilho amarelado, quase como se alguém tivesse acendido uma lamparina dentro. No início, eu pensei que fosse alguma brincadeira de crianças. Mas quanto mais eu caminhava, mais o ar parecia pesar. Um cheiro estranho de terra molhada misturada com queimado começou a invadir minhas narinas. Cada passo que eu dava, sentia como se estivesse sendo observado. Mas quando olhava para os lados, não havia ninguém. Alguns dias depois, comecei a ouvir ruídos dentro da minha própria casa. Passos leves no corredor, sussurros quase inaudíveis, portas rangendo sozinhas. No começo, tentei racionalizar. Talvez fosse ratos ou o vento. Mas as coisas começaram a ficar mais intensas. Uma noite acordei com alguém tocando meu ombro. Virei rápido, mas não havia ninguém. Apenas senti um frio cortante que me atravessava da cabeça aos pés. A partir daí, comecei a perceber detalhes que não conseguia explicar. Objetos mudavam de lugar sozinhos, sombras apareciam em cantos onde não podia haver luz e às vezes sentia uma presença atrás de mim, bem próxima, sem conseguir ver o rosto. Minha mãe dizia que eu estava imaginando coisas, mas Ben, você sabe como é quando se sente algo no peito e não consegue respirar direito. Era como se algo estivesse me sufocando. Uma noite o ápice aconteceu. Eu voltava do trabalho e na estrada de terra que levava à minha casa vi uma figura parada no meio do caminho. Era alta, magra, com cabelos longos e negros cobrindo o rosto. O corpo parecia flutuar levemente sobre o chão.
Fiquei paralisado, incapaz de mover um músculo. A figura começou a se aproximar lentamente e um cheiro de podridão misturado com flores me invadiu. Cada passo que ela dava fazia o chão vibrar como se estivesse sendo sugado para dentro da terra. Corri sem olhar para trás. E quando cheguei em casa, trancando portas e janelas, pensei que estava a salvo. Mas à meia-noite, ouvi batidas na porta. Não eram batidas normais. Eram ritmadas, insistentes, como se alguém estivesse contando algo. O coração acelerou. Minhas mãos tremiam e eu sentia a mesma presença de antes, agora dentro de casa. O medo me consumiu. Comecei a ter pesadelos com a figura. Ela aparecia no quintal, no banheiro, na cozinha, sempre à distância, sempre me observando. Em alguns sonhos, conseguia ouvir vozes sussurrando palavras que eu não entendia, mas que me deixavam enjoado e com frio na espinha. Eu não conseguia mais diferenciar sonho de realidade. Uma semana depois, decidi enfrentar o que quer que fosse. Peguei uma lanterna e fui até a fazenda abandonada. O chão estava úmido e o ar tinha o mesmo cheiro que eu sentira nas noites anteriores. Ao atravessar o portão enferrujado, ouvi o ranger de madeira e passos leves ao meu redor. Não havia vento, não havia animais, apenas o som de algo se movendo na mata. Dentro da casa, tudo estava coberto de poeira e teias de aranha. Mas havia um canto iluminado, uma lamparina acesa sozinha. E lá estava ela, Ben, a figura dos meus pesadelos, olhando diretamente para mim, sem expressão. Um silêncio pesado pairava no ar, e eu sentia meu corpo sendo sugado para frente, como se o chão não existisse. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Ela se aproximou, e pude finalmente ver o rosto. Pálido, olhos completamente negros, boca aberta em um grito silencioso. Um cheiro insuportável de morte e flores apodrecidas me envolveu. Meu peito doía, minhas mãos suavam frio. A lamparina caiu no chão, apagando a luz, e tudo ficou escuro. Quando acordei, estava no quintal da minha própria casa, sujo de terra, com as mãos sangrando. A figura tinha desaparecido, mas desde aquele dia, Ben, ela nunca me deixou sozinho. Aparece nos reflexos, no canto do olho, no som de passos à noite. O cheiro ainda invade meu quarto, meu carro, minha roupa. E toda vez que fecho os olhos, sinto como se estivesse sendo puxado de volta para aquele quarto escuro da fazenda. Não sei o que ela quer, Ben. Não sei se é vingança, curiosidade ou apenas um jeito de me prender entre o sonho e a vigília. Só sei que cada noite que passa, a sensação de que algo me observa se torna mais forte e que qualquer silêncio, qualquer sombra pode ser o instante em que ela decide se aproximar. Eu não consigo escapar, nem aqui, nem lá, nem nos sonhos. Ben, se você estiver ouvindo isso, saiba que não é apenas uma história. É a realidade que me persegue. A presença constante que transforma meu mundo em um lugar onde nada é seguro e onde a escuridão tem vontade própria. E eu temo que, qualquer hora, quando eu menos esperar, vou sentir a mão dela tocar meu ombro de novo. E aí, finalmente, não haverá mais volta. Isso aconteceu comigo, Ben, e até hoje não consigo me livrar do que vivi. Eu morava em Belém, perto da área portuária, em um bairro antigo cheio de ruas estreitas e casarões coloniais que o tempo parecia ter esquecido. Tudo naquela parte da cidade cheirava a maresia misturada com gasolina, madeira molhada e peixe fresco. Eu tinha 20 e poucos anos, trabalhava de madrugada em um mercadinho perto do porto e voltava para casa sempre pelas ruas vazias, com o som distante de barcos e gaivotas sobre a água. Achava que aquelas caminhadas noturnas eram comuns, rotineiras. Mas naquela noite, não eram. Era quase meia-noite. A chuva tinha acabado de parar e o chão brilhava com a luz amarela dos postes. Eu caminhava com meu guarda-chuva quebrado, encolhido contra o vento frio que soprava do rio, quando percebi algo estranho. Uma figura parada sob um poste, de costas para mim. Parecia um homem,
mas havia algo errado. Ele não se movia, mesmo quando o vento balançava o casaco que usava. Fiquei desconfortável, mas tentei ignorar. Segui meu caminho, tentando não encará-lo. Mas Ben, mesmo quando virei a esquina, senti que ele continuava lá, me observando. Embora não tivesse como me seguir tão rapidamente. À medida que me aproximava da Ponte Velha, senti o cheiro forte de enxofre misturado com maresia. Era um cheiro que queimava o nariz e fazia o estômago revirar. Olhei ao redor e não havia ninguém além de mim. Mas então ouvi o primeiro som que nunca vou esquecer. Passos, leves e cadenciados, ecoando sobre as tábuas da ponte, embora eu estivesse sozinho. Parei, meu coração batendo rápido. Deve ser algum gato, pensei tentando me convencer. Mas não era. Os passos se multiplicaram, como se várias pessoas caminhassem ao mesmo tempo. Mas nenhum som de respiração, nenhum arrastar de roupa, apenas o toque dos pés na madeira, perfeitamente sincronizado comigo. Quando olhei para baixo, vi sombras estranhas dançando sobre as águas barrentas do rio, formas humanas que não existiam no mundo real, como reflexos distorcidos. A ponte parecia se alongar infinitamente, cada tábuas de madeira rangendo sob meu peso como se estivessem vivas. Foi quando percebi que algo se movia acima da minha cabeça, entre os postes. Uma figura alta, encapuzada, que parecia flutuar. Não tinha rosto, apenas um vazio negro onde deveriam estar olhos. Meu instinto gritava para correr, mas algo me prendia ali. As vozes começaram a aparecer, Ben. Não falavam, apenas murmuravam nomes, meu nome, palavras que eu não conseguia entender, mas sentia como uma ordem, uma convocação. Cada passo meu fazia o vento sussurrar mais forte, e a figura flutuante se aproximava lentamente, sem nunca tocar o chão. Meu corpo tremeu, e por um instante achei que estava enlouquecendo, que tudo era fruto de cansaço e solidão. Mas o cheiro de enxofre era real, penetrante, queimando minha garganta, e eu sabia que não era imaginação. Cheguei ao final da ponte e tentei me afastar, mas a rua parecia se transformar. As casas se inclinando para dentro como se me engolissem. As sombras que vi no rio agora apareciam nas paredes, nos postes, sempre olhando, sempre sorrindo de maneira distorcida. Cada som comum da cidade, água pingando de telhados, barcos encostando no cais, passos de outros trabalhadores noturnos, parecia estar corrompido, distorcido em algo sinistro. Foi quando ouvi um grito, não um grito humano, mas um som cortante, metálico, que atravessou minha cabeça e me fez cair de joelhos. A figura encapuzada estava agora bem à minha frente, flutuando sem esforço, e senti seu olhar invisível me rasgando por dentro. Tentei levantar, mas minhas pernas não respondiam. O vento carregava risadas infantis misturadas com gemidos de dor, e tudo ao meu redor parecia girar em uma espiral de sombras. De repente, senti algo tocar meu ombro. Era frio como gelo, e quando me virei não havia ninguém. Mas a sensação permaneceu, um peso que me empurrava para baixo, como se a gravidade tivesse mudado. As vozes aumentaram e percebi que algumas palavras começavam a se formar em minha mente. Você é nosso agora. O desespero me dominou, Ben, e eu gritei com toda a força, mas a voz não saiu. Tudo era silêncio e eco de sussurros. Nesse momento, vi reflexos nos vitrais das casas antigas. Meu próprio rosto, mas distorcido, com olhos vazios e boca torcida em um grito silencioso. E entre cada reflexo surgia a figura encapuzada, multiplicando-se, cercando-me, apertando meu peito com uma força invisível. Eu podia sentir meus ossos rangendo, minha pele queimando com um frio que vinha de dentro. Tentei correr. Cada rua que virava parecia me levar de volta à ponte, como se estivesse preso em um labirinto que se moldava à vontade daquilo que me caçava. As luzes dos postes piscavam, lançando sombras alongadas que se retorciam para me tocar. E então ouvi o sussurro mais próximo: Ben, venha. Não sei como, mas consegui abrir a porta do meu apartamento. Entrei e tranquei tudo, mas a sensação não passou. A noite inteira foi um tormento.
Podia ouvir passos no corredor, sombras se movendo atrás da porta, o cheiro de enxofre penetrando pela fresta da janela. Quando finalmente amanheceu, saí para a rua, mas tudo parecia diferente. As cores mais pálidas, o ar pesado, e cada rosto que passava por mim tinha olhos que não piscavam. Segredos que eu não podia decifrar. Desde aquela noite, Ben, percebo que não estou sozinho. Cada vez que ando por ruas vazias ou entro em becos antigos, sinto a presença daquela figura, sentindo meu medo, esperando que eu fraqueje. Às vezes, em sonhos, estou de volta à ponte, cercado pelas sombras, cercado pelas vozes, correndo para lugar nenhum, enquanto o encapuzado flutua acima de mim, silencioso, eterno. E o mais aterrorizante, Ben, é que percebi que não é só uma memória ou um sonho. Coisas acontecem agora. Objetos mudam de lugar sem explicação. Portas se fecham sozinhas. O cheiro de enxofre volta às noites chuvosas. É como se aquela presença estivesse costurando minha vida a algo que eu não posso ver nem tocar, mas que me observa constantemente, aguardando o momento certo. Agora, toda vez que atravesso a cidade à noite, eu sinto um arrepio, um toque leve no ombro, um sussurro que ninguém mais ouve. Eu sei que ele está ali, Ben. Sei que está observando, esperando. E sei que, de alguma forma, eu nunca vou me livrar disso. Então, se algum dia você estiver andando sozinho pelas ruas antigas de Belém, Ben, e sentir o cheiro forte de enxofre misturado com maresia, ou ouvir passos ecoando atrás de você, sem ninguém por perto, corra. Corra e não olhe para trás, porque senão você nunca mais estará só. Bem, ainda sinto o peso disso toda vez que fecho os olhos. Morava numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, pequena, antiga, onde o calor é sufocante e o cheiro de terra molhada se mistura com fumaça de lenha e café recém-passado. Eu tinha um emprego simples, ajudava meu pai na serralheria da família, onde o ferro e o óleo queimado eram constantes. Tudo parecia rotineiro, cotidiano demais, até que uma noite, tudo mudou. Era uma terça-feira chuvosa, aquela chuva fina que parece atravessar a pele e congelar a alma. O céu estava carregado, o vento arrastava folhas e poeira pelo chão, e eu voltava para casa depois do trabalho. Caminhando pelo beco estreito atrás da serralheria, ouvi um som estranho, Ben. Um sussurro baixo, quase imperceptível, que parecia vir do nada, ou talvez de todas as direções ao mesmo tempo. Olhei ao redor, mas só havia paredes antigas, grafites desbotados e o cheiro de ferrugem no ar. O sussurro se repetiu, agora mais próximo, murmurando meu nome. Meus passos aceleraram e senti algo me seguir, mas sempre à distância, como se brincasse de esconde-esconde. Então, entre a neblina da chuva, vi algo. Uma figura pequena, coberta por um pano escuro, parada no meio do beco. Não conseguia ver o rosto, mas tinha a sensação de que ela me observava com atenção, cada movimento meu registrado. Tentei ignorar, acelerar o passo, mas a sensação de ser seguida tornou-se insuportável. Cheguei em casa encharcado e tentei racionalizar, Ben. Talvez fosse o cansaço, talvez a chuva criando sombras estranhas, mas aquela sensação não me abandonou. Durante a noite, o vento trazia aqueles mesmos sussurros, agora dentro do meu quarto, murmurando palavras que não conseguia entender completamente, mas que provocavam um frio intenso em meu peito. Olhei ao redor. Cada canto parecia projetar uma sombra diferente. Cada móvel parecia se mover levemente e senti que não estava sozinho. Nos dias seguintes, o cotidiano se tornou um campo minado de sinais estranhos. Objetos da casa mudavam de lugar sem explicação. O cheiro de terra molhada e ferrugem se intensificava mesmo sem chuva. E às vezes, eu via a figura do beco parada do outro lado da rua, me observando imóvel, como se tivesse saído da própria escuridão. Minha família não notava nada, Ben, mas eu podia sentir sua presença, constante e silenciosa, infiltrando-se em cada parte do meu dia. Uma noite, incapaz de suportar mais o medo, decidi confrontar aquilo. Saí, sozinho,
andando pelas ruas desertas, sentindo o cheiro de chuva misturado com algo mais. Algo podre que queimava meu nariz. A figura apareceu e dessa vez estava mais próxima, flutuando levemente acima do chão. O pano que cobria seu corpo se moveu com o vento, revelando mãos pálidas, magras, alongadas de forma quase grotesca. A voz dela, Ben, entrou na minha mente. Você nos viu? Agora somos parte de você. O chão pareceu ceder sob meus pés e percebi que a rua se transformava lentamente. As casas se inclinavam, os postes de luz tremiam e o vento carregava vozes sussurrantes em línguas que eu não conhecia. Cada passo que eu dava parecia levar a lugares que não existiam e a figura me seguia, sempre à distância, silenciosa, observando cada hesitação. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. E a chuva não aliviava mais nada, só tornava tudo mais opressivo, mais vivo. No auge do terror, quando tentei correr, senti mãos invisíveis agarrando meus tornozelos, puxando-me para baixo. As vozes se multiplicaram, misturando-se com risadas e choros que não pertenciam a ninguém que eu conhecia. A figura se aproximou, revelando seu rosto agora parcialmente visível. Olhos negros, fundos, sem brilho algum, e um sorriso que não era humano, deformado, como se fosse feito de sombras. A voz falou novamente, agora audível para mim e para minha mente. Você entrou em nosso mundo, Ben. Não há retorno. Desesperado, consegui me soltar e correr, desviando de portas que pareciam se fechar sozinhas, de sombras que esticavam braços em minha direção. Cheguei ao portão da minha casa, tentando trancar a porta atrás de mim, mas percebi que algo estava diferente. A casa parecia maior, os cômodos distorcidos, e a figura apareceu no hall, imóvel, como se sempre tivesse estado lá. Não consegui gritar, não consegui reagir. Senti que cada parte de mim estava sendo observada, examinada, consumida. Na manhã seguinte, acordei no mesmo quarto, mas algo em mim havia mudado. Bem, eu ainda posso ouvir sussurros, sombras que se movem na periferia da visão e às vezes vejo aquela figura parada do outro lado da rua, me olhando, esperando que eu faça o menor movimento. O cheiro de terra molhada e ferrugem tornou-se parte do meu dia a dia, indiferente à chuva, ao vento, ao calor. É como se algo tivesse se infiltrado na minha vida. Na minha mente, algo que não posso explicar, algo que não posso afastar. Hoje, Ben, tento manter minha rotina. Tento ignorar os sinais, mas sei que não posso. Cada sombra, cada sussurro, cada cheiro estranho me lembra que aquela noite não acabou, que a figura não me abandonou e que, de algum jeito, parte de mim pertence a ela agora. O medo se tornou permanente, uma presença silenciosa que não cessa, me lembrando que há mundos que não devíamos olhar, Ben, e que, uma vez vistos, eles nunca nos deixam ir. Ben, ainda sinto o peso daquela noite como se estivesse preso em mim. Eu morava em uma cidadezinha litorânea do Nordeste, um lugar onde as ruas de paralelepípedo se enchem de silêncio depois do pôr do sol. Trabalhava como segurança noturno de um prédio antigo, daqueles que parecem guardar memórias de séculos, com corredores estreitos e portas rangendo como se cada quarto tivesse seu próprio segredo. Aquela semana começou normal, até que na quinta-feira algo mudou. Era por volta das 2 da manhã, quando o zelador me pediu para verificar o último andar. A porta estava trancada e ninguém deveria estar lá, mas ele disse que ouviu passos. Ao chegar, senti o cheiro de mofo misturado com maresia, algo doce e azedo ao mesmo tempo. O corredor estava escuro, iluminado apenas por uma luz fraca que piscava. Cada passo meu ecoava pelo piso de madeira e por um instante, Ben, pensei que estava sozinho. Mas então ouvi o sussurro, não deveria estar aqui. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O vento batia pelas janelas quebradas, trazendo consigo o som das ondas do mar misturado com risadas baixas, distantes. A porta do último apartamento, que deveria estar trancada, estava entreaberta. Entrei devagar. O quarto estava vazio, exceto por um espelho antigo encostado na parede.
Ao me aproximar, minha própria imagem parecia normal, mas atrás de mim havia outra figura que desapareceu quando olhei diretamente. O coração começou a acelerar. Cada sombra no quarto parecia se alongar, se mover sem razão. E o cheiro, aquele cheiro doce e azedo, parecia se intensificar, invadindo minhas narinas, me fazendo sentir nauseado. O espelho refletia mais do que deveria. Portas que não existiam, corredores que não estavam ali. Senti que algo me observava, algo paciente, esperando. Naquela noite, Ben, cada som parecia ter vida própria. O ranger do assoalho, o bater de uma janela, o estalar da madeira. Então o telefone tocou. Eu não sabia que o prédio ainda tinha linha, mas atendi. Uma respiração profunda, pesada. E depois uma voz infantil sussurrou meu nome. Vem brincar comigo. Tentei desligar, mas não havia como. Como se a linha estivesse conectada a algo que não pertencia a este mundo. Nos dias seguintes, a sensação de ser observado não me deixou. Cada vez que passava pelo último andar, via sombras se mexendo, sentia mãos frias roçando meus ombros, ouvia passos que acompanhavam os meus. Às vezes, eu sentava na portaria e podia jurar que o prédio respirava, que as paredes pulsavam e que de alguma forma ele estava vivo. Uma noite, decidi investigar de novo. Entrei no último andar e fui até o quarto do espelho. Ele estava diferente. Agora o vidro parecia líquido, como se pudesse se abrir para outro espaço. A figura estava lá, uma criança pálida, com olhos fundos demais, me observando sem piscar. Quando me aproximei, senti meu corpo pesado, como se fosse puxado para dentro do vidro. Tentei recuar, mas meus pés não respondiam e o cheiro intenso de doce e podridão me envolvia completamente. Então, ouvi uma voz ao meu lado, sussurrando meu nome com urgência. Ben. Não era a criança. Era como se o próprio prédio falasse. As paredes começaram a se esticar, corredores surgindo do nada, portas que levavam para lugar nenhum. As sombras se multiplicaram, algumas humanoides, outras distorcidas, com membros longos demais, rostos que não pertenciam a ninguém. Eu gritei, tentando lutar contra a atração do espelho, mas era inútil. Algo me empurrava para dentro e pude sentir o toque frio das mãos da criança, do prédio, das sombras todas ao mesmo tempo. Um cheiro de ferro queimado, maresia e açúcar queimado me sufocava. E então, Ben, vi meu reflexo se separar de mim, sorrindo, andando em minha direção, enquanto eu permanecia preso, olhando para ele, impotente. No instante seguinte, acordei no chão do corredor do último andar. O espelho estava quebrado, estilhaços por todo lado, mas algo havia mudado. Quando olhei para os meus reflexos nas janelas do prédio, percebi que meu olhar não era o mesmo. Havia algo ali dentro, uma sombra minha que não se movia como eu, que me observava com paciência e malícia. Desde aquela noite, Ben, eu sinto a presença constante de algo me seguindo. Cada vez que passo por espelhos, vidros ou água parada, vejo aquela figura, a criança, a sombra, sempre à espreita. Às vezes penso que se eu olhar diretamente, serei puxado de volta para aquele espaço, para aquela dimensão que o prédio guardava. O mais perturbador é que outros moradores começaram a relatar barulhos estranhos, portas batendo sozinhas, risadas de crianças ecoando pelos corredores vazios. Mas ninguém quer falar sobre isso abertamente. E eu sei, Ben, que se eu tentar me afastar ou ignorar, aquilo ainda me encontrará, porque não era apenas um sonho ou alucinação. O prédio, aquela criança, as sombras, tudo está vivo e me espera, paciente. Hoje eu continuo trabalhando lá, mas com medo de cada noite, de cada corredor, de cada espelho. E bem, se você ouvir minha história, saiba que não é apenas um relato. É um aviso. Há lugares que guardam memórias e presenças que não pertencem a este mundo, que observam, que esperam. E às vezes, Ben, mesmo que você tente fugir, algo encontra uma forma de puxar você de volta. Ainda sinto o toque frio da criança, ainda ouço os sussurros pelos corredores. E sei que uma parte de mim ficou presa naquele último andar, olhando para meu reflexo, sorrindo. A qualquer momento, Ben, posso desaparecer
E talvez você nunca saiba que aconteceu. Mas enquanto escrevo isso, sei que não estou sozinho e que o prédio continua vivo, respirando, esperando, e que aquela criança ainda quer brincar comigo. Sei que essa história nunca vai acabar, Ben, porque o que aconteceu naquele prédio ficou comigo para sempre. Cada sombra, cada reflexo, cada corredor vazio é um lembrete de que nem todos os lugares são inofensivos. E talvez, se você ouvir esta história, poderá sentir também, apenas por um instante, o toque gelado daquilo que nos observa, esperando. Bem, mesmo agora, ao te contar, sinto a mesma sensação de medo e desespero que senti naquela noite. Eu morava na periferia de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, em um bairro antigo, cheio de casas baixas e vielas estreitas, onde o asfalto se misturava ao barro e o cheiro de terra molhada se espalhava depois de cada chuva. Eu tinha 20 e poucos anos e levava uma vida comum. Trabalho de dia, barulho da rua à noite, vizinhos que se cumprimentavam com acenos e sorrisos tímidos. Nada de extraordinário. Até aquela semana, tudo começou com uma série de pequenos acontecimentos que pareciam triviais, mas que me deixaram inquieto. Uma noite, eu acordei com o barulho da porta da minha cozinha rangendo. Achei que tivesse sido o vento, mas a janela estava fechada e o portão da rua também. Um cheiro forte de queimado invadiu o quarto, doce e sufocante ao mesmo tempo. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e quando acendi a luz, vi que a porta da cozinha estava entreaberta. Eu tinha certeza de que a havia trancado. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos mudavam de lugar sem explicação. Pequenas manchas de sujeira apareciam no chão como se alguém tivesse passado por lá. E à noite, eu escutava passos lentos no corredor. Mas quando levantava, não havia ninguém. A sensação de estar sendo observado crescia, e mesmo rodeado de vizinhos, sentia-me completamente só. Foi numa terça-feira chuvosa que tudo mudou de vez. Eu trabalhava até tarde, e ao voltar para casa, percebi uma figura parada na esquina do meu quarteirão. Era um homem alto, de pele pálida, com uma capa preta encharcada pela chuva. Não tinha rosto definido, só uma sombra que parecia absorver a luz ao redor. Meu coração acelerou, mas antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu, como se tivesse se dissolvido na neblina. Pensei que fosse minha mente pregando peças, mas algo dentro de mim sabia que não. Naquela mesma noite, ao tentar dormir, ouvi uma voz sussurrando meu nome pelo quarto. Primeiro leve, quase imperceptível, depois mais firme, insistente. Lucas, Lucas. Virei a cabeça, mas não havia ninguém. O ar parecia mais pesado, e o cheiro de fumaça voltou, misturado a algo que lembrava ferro queimado. Meus olhos se prenderam ao espelho do guarda-roupa, e foi aí que vi. Uma figura indistinta refletida atrás de mim, mas quando me virei, não havia nada. Em figura sorria, ou ao menos parecia sorrir. E um frio intenso percorreu minha espinha. Nos dias seguintes, comecei a ter pesadelos que se misturavam com a realidade. No sonho, eu caminhava por ruas vazias, seguindo uma luz tênue que me levava até uma casa velha e isolada, de paredes escuras e janelas fechadas com tábuas. Cada passo que eu dava, ouvia sussurros e risadas infantis vindo de todos os cantos. Ao entrar na casa, via objetos se movendo sozinhos, sombras passando pelas paredes e sempre a figura pálida me observando. Acordava suando frio, com o coração disparado, mas sentia a presença dela ainda perto, respirando comigo. Um sábado decidi ir à casa de um amigo para tentar me distrair. Fui andando pelas ruas, ainda chuvosas, quando notei que a figura estava lá novamente, parada em uma esquina. Meu instinto gritava para fugir, mas algo me empurrou para mais perto. Quando cheguei, ela desapareceu, mas deixei de perceber que atrás de mim, passos lentos seguiam cada movimento meu. Cheguei à casa do amigo e tentei rir, como se nada estivesse acontecendo, mas senti a mesma sensação de frio intenso, como se uma mão invisível segurasse meus ombros. A semana seguinte
foi um inferno. O espelho da minha casa começou a mostrar reflexos que não correspondiam à realidade. Objetos que não existiam, figuras se movendo, olhos que me encaravam do nada. Uma noite, ao acordar, percebi que o reflexo da minha cama estava vazio, mas a figura estava sentada na minha cadeira, de costas para mim, imóvel. Tentei gritar, mas minha voz falhou. O ar parecia pesar e senti minhas pernas presas pelo chão. A figura se virou lentamente, revelando um rosto que eu jamais esquecerei, vazio, sem traços humanos, mas com um sorriso horrível, fixo, que parecia me devorar. A partir daí, percebi que a entidade não se limitava à minha casa. Podia senti-la em qualquer reflexo, em qualquer superfície lisa, nos vidros molhados da rua, até mesmo nos olhos de pessoas que me olhavam com curiosidade. Cada passo que eu dava, sentia a presença me seguindo, silenciosa, paciente. Entrei em paranoia. Evitava sair, evitava olhar para qualquer superfície reflexiva, mas não havia escapatória. Ela estava sempre lá, Ben, esperando, observando, sorrindo. Tentei ajuda com um benzedeiro, um senhor idoso que dizia conhecer coisas além da visão comum. Ele me ouviu em silêncio, acendeu velas e espalhou símbolos com pó de cinza pelo chão. Disse que eu havia despertado algo antigo, algo que se alimenta do medo e da curiosidade humana, e que minha única chance seria manter a calma e nunca confrontar a entidade diretamente. Mas ele também disse: "Ela é paciente, Lucas, e você tem prazo curto." Saí de lá com um peso no peito, sabendo que ele falava a verdade. As noites seguintes foram as piores. Eu não conseguia dormir sem ouvir risadas e sussurros. Meu reflexo no espelho parecia atrasado, como se tivesse vontade própria. Uma noite, ao me olhar em um vidro da cozinha, vi a figura me estender a mão, e por um instante senti que podia alcançá-la. Quase toquei, mas uma força invisível me empurrou de volta. E ouvi uma voz grave, cavernosa, sussurrar: "Nunca toque, nunca tente. Ela te quer inteiro." O clímax aconteceu em uma quarta-feira à noite, durante uma tempestade intensa. Relâmpagos iluminavam minha casa e o vento arrancava galhos das árvores. Eu estava no quarto, sentado no chão, cercado por símbolos que tentei desenhar para proteção, quando o espelho do guarda-roupa começou a tremer. A figura emergiu do vidro densa, como se o vidro fosse apenas uma cortina fina. Meu corpo paralisou e senti minhas forças sendo sugadas para dentro do reflexo. Gritei, tentei me libertar, mas não havia resistência suficiente. O último que vi antes de desmaiar foi o sorriso doentio da entidade, Ben, e a sensação de que eu estava desaparecendo, sendo absorvido por aquela escuridão. Acordei dias depois na calçada da rua, com a tempestade passada e o bairro silencioso. Não havia sinais da entidade, mas ela deixou algo em mim, um vazio que ninguém poderia explicar. Meu reflexo nunca mais foi o mesmo. Sempre que olho no espelho, vejo algo a mais, algo que não é eu, um lembrete silencioso de que algo me observa, mesmo quando estou sozinho. Hoje, Ben, vivo com medo constante. Evito espelhos, janelas e qualquer superfície reflexiva. Cada passo na rua é acompanhado por sombras que se movem de maneira errática. Cada rosto estranho me parece familiar demais. Eu sei que a entidade está comigo, de alguma forma paciente, esperando o momento certo. Não sei se sobreviveremos muito tempo juntos. Essa história não tem final feliz, Ben, e provavelmente nunca terá. Alguns horrores não podem ser explicados, apenas sentidos, vividos e suportados. Eu estou tentando suportar, mas sei que a sombra que despertei, a entidade que me escolheu, vai me reivindicar por completo algum dia. E quando isso acontecer, não haverá escapatória. Ben, se você ouviu o meu relato, cuidado com os reflexos. Nem tudo que se parece com você é você mesmo. Algumas entidades estão à espreita, apenas esperando que despertemos nossa curiosidade. E quando fazemos isso, nunca mais conseguimos voltar. Eu estou vivendo essa realidade todos os dias, tentando ignorar o que me observa, mas sei, lá no fundo, que é apenas questão de tempo.
Bem, até hoje eu não sei se fui vítima de algo que estava além da minha compreensão ou se enlouqueci de vez naquela noite. Só sei que tudo parecia normal no começo, tão cotidiano, tão banal, que jamais imaginei que terminaria do jeito que terminou. Naquele tempo, eu morava em Belo Horizonte, num bairro simples, daqueles com ruas estreitas, ladeiras intermináveis e casas coladas umas nas outras. Eu vivia sozinho numa casinha alugada no alto de um morro, uma casa antiga, com infiltrações nas paredes e um cheiro constante de mofo. Eu trabalhava numa gráfica no centro e voltava sempre tarde da noite. Depois das 10, cansado, mas gostava da caminhada até em casa, porque me ajudava a clarear a mente. Uma noite de sexta-feira, depois de um expediente longo, resolvi parar num barzinho da esquina antes de subir a ladeira. Pedi uma cerveja e fiquei ali, distraído, vendo o movimento da rua. O vento trazia aquele cheiro de churrasquinho misturado à gasolina dos ônibus que passavam. Foi quando percebi uma senhora sentada sozinha em uma das mesas do bar, vestida de preto dos pés à cabeça, um lenço cobrindo parte do rosto. Ela me encarava fixamente, sem piscar, e isso me incomodou. Não era um olhar de curiosidade. Era como se ela me observasse esperando algo de mim. Levantei, paguei a conta e fui embora sem olhar para trás. Mas quando subi a rua escura, senti que alguém me seguia. Os passos eram leves, arrastados, mas constantes. Virei 1, 2 esquinas e o som continuava atrás de mim. Quando olhei discretamente para trás, não vi ninguém. Só a rua vazia, iluminada por alguns postes que piscavam. O silêncio era tão pesado que parecia me esmagar. Ao chegar em casa, fechei o portão de ferro e me tranquei por dentro. Respirei aliviado, mas foi aí que ouvi 3 batidas secas na porta da frente. 3, pausadas, como se fosse um código. Meu corpo inteiro gelou. Olhei pelo olho mágico e não vi nada, apenas a rua deserta. Ainda assim, as batidas se repetiram. Mais 3. Não abri. Passei a noite em claro, deitado na cama, ouvindo a madeira estalar e os cachorros da vizinhança uivarem como se percebessem algo que eu não via. Quando finalmente o sol nasceu, adormeci por puro cansaço. No dia seguinte, tudo parecia normal. Mas no fim da tarde, quando fui até a padaria, a mesma senhora estava lá, parada na esquina, olhando diretamente para mim. Dessa vez, Ben, eu pude ver seus olhos. Eram escuros demais, fundos demais, como se fossem poços sem fim. Ela não disse nada, não se moveu. Só me seguiu com o olhar até eu dobrar a rua. Comecei a evitar sair de casa, mas não adiantava, porque à noite eu sempre ouvia os passos no quintal, passos arrastados, indo e voltando, como se alguém rodeasse a casa. Eu olhava pela janela, não via nada, só a sombra das árvores balançando. Mas a presença estava lá, eu sentia. O ar ficava pesado, cheirando a vela queimada e roupa guardada há décadas. Uma noite, acordei com o barulho de algo arranhando a porta do meu quarto. Um som lento, repetitivo, como unhas longas riscando a madeira. O coração parecia querer sair pela boca. Criei coragem e abri a porta de repente, mas o corredor estava vazio. A luz amarelada da sala piscava, e no ar havia um perfume forte de flores murchas, como as que se usam em velórios. Foi então que vi. No final do corredor, parada diante da porta da sala, a silhueta dela. Magra, imóvel, o lenço preto cobrindo parte do rosto. Só os olhos à mostra, aqueles olhos escuros e fundos. Ela me observava sem expressão, sem respirar. Eu pisquei e em um segundo ela desapareceu. A partir daquela noite não tive mais paz. Comecei a ouvir vozes sussurrando meu nome dentro da casa. Vozes femininas, finas, quase carinhosas, mas carregadas de uma tristeza sufocante. Às vezes vinham do banheiro, outras da cozinha, outras bem perto do meu ouvido. E quando eu olhava, não havia ninguém. Cheguei ao ponto de evitar o espelho, porque numa madrugada, ao passar pela sala, jurei ter visto atrás de mim o reflexo dela. Não no meu quarto, não na sala, mas dentro do espelho. Ela estava ali, parada atrás do meu ombro, me encarando. Eu não dormia mais. Não comia. O trabalho virou um tormento.
porque eu me sentia observado até na rua, sempre esperando virar a esquina e encontrar aquela mulher parada ali. Eu sabia que ela não era apenas uma pessoa me perseguindo. Era algo além, algo que tinha me escolhido. O ápice aconteceu numa noite de domingo. Eu estava deitado, sem conseguir pegar no sono, quando ouvi de novo as batidas. 3 fortes na porta da frente. Levantei devagar, com as pernas tremendo, e fui até a sala. O silêncio era absoluto. O mundo inteiro parecia suspenso. Coloquei o olho no olho mágico e dessa vez eu vi. Ela estava lá, parada no portão. Não se mexia, não piscava, só me olhava. E Ben, pela primeira vez, ela sorriu. Não era um sorriso humano, era algo torto, doído, que me fez recuar. De repente, todas as lâmpadas da casa estouraram de uma vez, deixando-me no escuro completo. E no escuro, eu ouvi a porta se abrir. Não sei como, estava trancada, mas ela se abriu. Senti o ar mudar, pesado, denso, frio. O perfume de flores mortas tomou cada canto da casa. Eu corri para o quarto, tranquei a porta, mas ouvi os passos entrando, atravessando a sala, se aproximando do corredor. Lentamente. Um passo arrastado de cada vez. As vozes começaram a sussurrar meu nome de novo. Várias vozes, como um coro distante. E por baixo delas, um som mais grave, como se alguém chorasse fundo. As lágrimas escorriam do meu rosto sem que eu pudesse controlar. Eu sabia que não tinha saída. A maçaneta do quarto girou. As unhas arranharam a madeira bem devagar. Eu recuei para o canto, apertando os olhos, rezando, pedindo, implorando para acordar. Então ouvi a voz dela, clara, no meu ouvido. Agora você vai comigo. A porta abriu, não lembro de mais nada. Acordei no chão da sala, com o sol já alto, a porta da frente trancada por dentro, como se nada tivesse acontecido. Mas desde então, Ben, eu nunca mais fui o mesmo. Às vezes, no reflexo de uma janela, eu ainda vejo aquele sorriso torto atrás de mim. E toda noite, sem falhar, 3 batidas ecoam na minha porta. Bem, eu ainda sinto o peso de cada segundo daquela noite. Tudo começou numa tarde chuvosa, numa pequena cidade do interior de Goiás, onde eu tinha ido passar uns dias na casa de um amigo de família. Ele morava na beira de um rio que serpenteava entre o mato cerrado, um lugar que parecia tranquilo de dia, mas que à noite se transformava. Eu sempre gostei de lugares isolados, mas ali havia algo diferente, uma quietude que não era natural, como se a própria natureza prendesse a respiração. Cheguei ao entardecer, carregando minha mochila e sentindo o cheiro úmido de terra e folhas molhadas. O céu estava carregado de nuvens cinza e o vento soprava um frio inesperado para aquela época do ano. A casa era antiga, de madeira escura, com janelas grandes que rangiam ao menor toque do vento. Meu amigo me recebeu, sorrindo, mas havia algo em seu olhar que me deixou inquieto, um brilho que desapareceu rápido demais. No primeiro dia, tudo parecia normal. Caminhamos pelo rio, pescamos um pouco e à noite comemos juntos. Mas logo percebi pequenos detalhes que me deixavam desconfortável. Passos no corredor que não correspondiam a ninguém, portas que se fechavam sozinhas, sombras que pareciam se mover no canto do meu olho. Eu tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas minha imaginação. A primeira noite foi o prenúncio do que viria. Acordei com o som de água correndo dentro da casa, embora não houvesse chuva no momento. Segui o som até a cozinha e não encontrei nada. Mas senti um cheiro estranho, metálico, misturado com terra molhada, como se algo tivesse sido arrancado do chão. Tentei dormir de novo, mas os sussurros começaram, baixos, quase inaudíveis, mas chamando meu nome. Vem, vem. No dia seguinte contei ao meu amigo, e ele apenas riu nervosamente, dizendo que o rio tinha tradições antigas, histórias de pessoas que desapareciam à noite, levadas pelo que chamavam de espírito da água. Ele disse que eram lendas para assustar visitantes, mas eu senti uma tensão na sua voz, algo que não me convenceu. Na segunda noite, o fenômeno piorou. Eu estava sozinho na varanda, observando o rio, quando vi algo se mover entre a neblina.
Era uma figura humana, pequena, com cabelos encharcados e olhos negros profundos que refletiam a luz fraca da lua. Por um instante, nossos olhares se cruzaram e senti meu corpo paralisar. A figura desapareceu no mato, mas deixou uma sensação de frio extremo e desespero que me atravessou. As horas seguintes foram um tormento psicológico. Cada sombra parecia se esticar em direção a mim. Cada vento carregava um sussurro que não fazia sentido. Quando tentei ligar a luz, a eletricidade caiu. Eu estava sozinho no escuro e o cheiro de ferro e lama se tornou mais intenso. Então ouvi passos atrás de mim, rápidos e pesados, mas ao me virar não havia ninguém. O clímax aconteceu na terceira noite. Eu decidi enfrentar aquilo. Peguei uma lanterna e caminhei até a margem do rio, tentando descobrir de onde vinham os sussurros. O vento aumentou e a neblina parecia se condensar em formas humanas que se contorciam e se afastavam conforme eu me aproximava. Senti mãos invisíveis puxando minhas roupas e minha mochila, tentando me impedir. Mas eu não recuei. No meio da neblina, a figura da noite anterior surgiu novamente, agora acompanhada de outras, pequenas, quase infantis, flutuando levemente sobre a água. Seus olhos negros me perfuravam e senti uma força sufocante tentando me arrastar para dentro do rio. Eu gritei, tentando lutar contra aquilo, mas a força era implacável. A lanterna caiu e no escuro total ouvi o som de água e risadas distorcidas. Quando consegui voltar para a casa exausto, percebi que meu amigo não estava mais lá. As portas se fecharam sozinhas atrás de mim. E pela janela vi a figura encapuzada, grande, com braços longos e mãos que se estendiam como galhos de árvore, me observando. O medo me paralisou. Corri para o quarto, trancando a porta, mas os sussurros continuavam. E a sensação de ser observado nunca me abandonou. Na manhã seguinte, a cidade parecia normal. Meu amigo voltou sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Ele disse que eu devia ter tido um pesadelo, mas eu sabia que não. Eu tinha sentido, ouvido e quase tocado o que ninguém deveria tocar. Durante todo o caminho de volta para casa, eu não consegui falar sobre aquilo e até hoje, Ben, o cheiro de terra molhada misturado com ferro me faz tremer. Me lembrando daquela noite, eu sei que aquilo não ficou para trás. Sinto, às vezes, um olhar pesado, como se uma presença estivesse me observando de longe, esperando um momento de fraqueza. E sei que, se eu voltar àquela região, será impossível escapar. Bem, escrever isso é minha única forma de lidar com o medo, mas não existe explicação racional. Algumas coisas não pertencem a este mundo e eu, de algum modo, as toquei. Isso aconteceu comigo, Ben, e ainda sinto o peso de cada momento como se estivesse cravado na minha pele. Eu morava em um bairro antigo de uma cidade do interior, um lugar em que as casas são próximas, mas à noite sempre trazia um silêncio pesado, quase doentio, quebrado apenas pelo som distante de cachorros latindo ou o vento arrastando folhas secas pelo chão. Eu trabalhava em casa, sozinho, editando textos, quando percebi algo estranho, uma sensação constante de estar sendo observado. Mesmo com todas as portas trancadas e janelas fechadas, no início pensei ser paranoia. Mas quando olhei pela janela, vi uma figura parada do outro lado da rua. Não conseguia distinguir detalhes. Parecia apenas uma sombra humana, mas o modo como permanecia imóvel me deixou inquieto. Era tarde da noite, Ben, e o silêncio da rua era absoluto, exceto pelo som fraco da minha própria respiração. Respirei fundo e tentei me convencer de que era algum vizinho ou alguém passando, mas a sensação de que aquilo não era comum persistia, grudando na minha mente, como se algo estivesse tentando me convencer de algo que eu não queria acreditar. Nos dias seguintes, a sensação se intensificou. Objetos mudavam de lugar sem explicação. Portas que eu tinha certeza de ter trancado apareciam entreabertas e os sussurros começaram. Sempre muito suaves, quase inaudíveis, vindos de dentro de casa, pareciam dizer meu nome. No começo, Ben, eu tentei ignorar.
atribuindo tudo ao cansaço ou à minha mente pregando peças. Mas uma noite, enquanto revisava documentos na sala, ouvi claramente uma voz feminina murmurando: "Você não devia estar aqui." Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Decidi investigar a origem dos ruídos. Segui os sons até o sótão, um lugar que há anos ninguém usava. O cheiro de mofo e madeira antiga me atingiu assim que abri a porta. A luz da lanterna mal iluminava o espaço, e eu podia ver caixas velhas, empilhadas, e teias de aranha cobrindo cantos esquecidos. Foi então que percebi algo estranho. Um espelho antigo encostado na parede, empoeirado, refletindo apenas escuridão. Aproximei-me, Ben, e vi minha própria imagem, mas algo estava errado. Meu reflexo piscou depois de eu ter piscado, e por um instante percebi atrás de mim uma figura de costas, imóvel, como se me observasse silenciosamente. O medo começou a se transformar em pânico. Desci correndo as escadas, mas os sussurros se intensificaram, formando palavras que eu não conseguia compreender, uma mistura de lamentos e advertências. Cada cômodo parecia maior do que deveria. Os corredores se alongavam de forma impossível e a escuridão se tornava quase palpável. Bem, eu sentia como se algo estivesse dentro de mim, tocando meus pensamentos, distorcendo minha percepção da realidade. O clímax aconteceu uma noite em que acordei com o som de passos pesados no corredor. Minha respiração estava ofegante, o coração disparado, e mesmo trancando a porta do quarto, senti como se a presença atravessasse a madeira, observando cada movimento. Então ouvi a risada, baixa, gutural, feminina, mas carregada de algo inumano. Virei-me devagar e vi a sombra se materializar, crescendo em forma, assumindo contornos humanos, mas com olhos completamente negros e um sorriso que não deveria existir. A figura flutuava a poucos centímetros do chão, e senti um frio tão intenso que meus ossos pareciam congelar. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. A sombra estendeu uma mão, e uma força invisível me empurrou contra a parede. O ar ficou denso, difícil de respirar, e o som da risada multiplicou-se, preenchendo cada canto da casa, ecoando dentro da minha cabeça. Fechei os olhos e desejei que fosse apenas um pesadelo, mas quando abri, Ben, a figura ainda estava lá, mais próxima, e sussurrou: "Agora é tarde." Na manhã seguinte, acordei no chão da sala, exausto e com o corpo dolorido. Não havia sinal da sombra, mas o espelho antigo estava quebrado, estilhaços espalhados pelo chão. Desde então, nada foi igual. Sinto presenças nos cantos da casa, ouço sussurros suaves quando estou sozinho, e às vezes, ao olhar janelas ou reflexos, percebo breves silhuetas que desaparecem antes que eu possa identificar. Escrevendo isso, bem ainda sinto a presença daquele olhar negro, aquela risada gutural que parece me acompanhar. Alguns lugares, algumas noites, algumas portas não deveriam ser exploradas. E eu, de forma estúpida, ignorei os sinais. Se você algum dia estiver sozinho em uma casa antiga ou deserta, bem, lembre-se, há coisas que nos observam, que esperam silenciosas e algumas vezes, mesmo que você se afaste, elas seguem você. Eu sou a prova viva disso. E toda noite, quando apago a luz, sinto que aquelas sombras não me deixaram ir.